O Senhor, Ele excede tudo que é tecnologia, paredes, lugares, e vai aí e te encontra. O que você precisa, você coloque na presença do Senhor. E enquanto nós ministramos aqui, uma porção da palavra não é pelo muito falar, não é pela eloquência que as coisas acontecem, mas é quando você busca ao Senhor, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, por menor que seja a palavra, por mais rápida que seja, independente de quem ela vier, vai para você, porque você está buscando de todo o coração. E hoje nós estamos aqui para isto, para buscar ao Senhor e nos entregarmos a Ele, e esperar que Ele mova na nossa vida, porque nós, embora possamos achar que conhecemos a Deus, nós não o conhecemos, precisamos buscá-lo constantemente. E eu quero trazer aqui para você 2 versículos, para iniciar aqui esta meditação, que o título é Buscando a Deus e a diferença do saber e conhecer. Buscando a Deus, você tem buscado a Ele? O salmista diz assim lá no capítulo 63, no versículo 8, a minha alma se apega a Ti, a Tua mão direita me sustém. Isso acontece com quem buscou a Deus. A sua alma está ligada nele, a minha alma está ligada nele. E o versículo aqui para diferenciar aí o saber do conhecer é aqui em João 17, é o versículo que está em João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então a vida eterna é o quê? Quem gravou aí, fala. Que te conheçam. Que te conheçam. E vamos meditar um pouquinho nisto. Hoje em dia nós pensamos que sabemos, muitos de nós podemos incorrer neste erro de saber onde Deus está, de saber o que agrada mais a Deus, ou muito mais, de saber também o que desagrada a Deus. Então nós nos pegamos assim, eu sei onde Deus está, eu sei o que agrada a Ele, e eu sei ainda mais o que desagrada a Deus. Temos estudado tanto a palavra de Deus, não é verdade? Talvez você fale assim, tenho estudado a Deus, tenho estudado a palavra, e suas cartas de amor para a igreja, e os salmos, eu leio a Bíblia o tempo todo, já li ela durante 2, 3 anos, e isso é muito bom. E alguns de nós alegam saber quase tudo sobre Deus. Possa ser que não, eu sei muita coisa sobre Deus. E há pessoas que, se nós formos debater com elas, são invencíveis na Bíblia Sagrada. Invencível. Conhece, sabe de tudo da Bíblia Sagrada. Mas você sabe que esse saber não é o suficiente para Deus. Não é. Daqui a pouquinho você vai ver. Porque muitas vezes você pode estar assim, em diferentes lugares aí do mundo, na sua casa, no trabalho. E você pode dizer assim, eu tenho buscado a Deus toda a minha vida. Em oração, em leitura, estou em todas as programações da igreja. Tudo que é lançado eu faço. E nós devemos fazer sim, com alegria, com dedicação, com verdade em nossos corações. Mas de repente você está aí, onde você estiver nesse momento, ou aqui presente na igreja, está aí deitado, às vezes deitado na sua cama à noite, acabou de sair de um culto, e você ouve uma pequena voz dizendo assim, olha, eu não estou perguntando a você o quanto você sabe a meu respeito. Essa voz já falou contigo? Eu quero lhe perguntar o quanto você realmente me conhece, e o quanto você realmente me deseja. Porque tenho visto que você tem sido aplicado nas coisas que fazes, para mim, com a mais verdadeira intenção. Há muita sabedoria em você, mas quanto você me deseja, e o quanto você me conhece. Você acha que o profeta Isaías, ele conhecia Deus? Ele sabia sobre Deus? Vou mudar a pergunta, porque não é quanto ele conhecia, quanto ele sabia sobre Deus.
Sim, era um profeta. Profetizava, as coisas aconteciam. No entanto, quando a glória do Senhor manifestou diante dele naquele dia, no templo, o que ele disse? Ai de mim, homem de lábios impuros, porque vou perecendo. Nós nunca vamos conhecer a Deus na sua totalidade. Por mais que nós o busquemos, e por mais que você tenha acesso a Ele, como o profeta Isaías teve, ou por mais que você pense que sabe de Deus, se em algum momento uma fração da luz de Deus manifestar diante de nós, nós caímos como morto, com o rosto no pó. Que presença, né? Que presença maravilhosa. E você pode dizer assim: eu faço muitas coisas para Deus, pensando que é tudo o que eu deveria fazer. Faz parte às vezes, né, de uma linhagem familiar cristã. Isso é bom, eu mesmo faço, você também deve fazer. É a primeira, a segunda, a terceira geração, todos cristãos, todos seguindo a palavra, mas ainda assim, continuo faminto por Deus. Ele está falando toda noite no seu ouvido: eu sei que você sabe muito sobre mim, quanto você me conhece, quanto você me deseja. Mas eu sei muito sobre o Senhor, sei citar toda a Bíblia, de capa a capa, cito vários versículos de cor, e eu acho isso lindo, admiro muito a pessoa que vai citando assim de cor. Embora ainda esteja assim, há muitos que estão famintos, e assim estão todos aqueles, não somente você que busca, mas estão todos aqueles que estão enfadados, cansados, sabe? Não quero ir na igreja não, estou cansado. Está enfadado. Pessoa religiosa, sofrendo ansiedade. Religiosa que cumpre todo o segmento, todo o ritual. Como nós já dissemos, isso é muito bom, isso faz bem, traz desenvolvimento. Mas o que eu estou pondo ênfase aqui, não é nisso, não é na religiosidade, não é na ansiedade. Estou apenas despertando, ligando o interruptor na sua mente, para você saber que isto, está sentindo angústia, ansiedade, que tudo isso é fome por Deus, é bíblico, é Mateus, é Salmo, está tudo aí na Bíblia. É a ansiedade por vida eterna, e nós acabamos de ler: vida eterna é conhecer a Deus. Mas às vezes nós nunca paramos para pensar nisso, em conhecê-lo melhor. Mas sempre estamos procurando saber sobre Deus. O que Ele fez, o que Ele está fazendo, onde Ele está curando, onde é o maior movimento, onde acontece, onde faz e acontece, qual é a igreja mais proeminente. E na ansiedade e na ânsia, procurando por Ele. Que coisa linda, maravilhosa, não é? E Ele quer te conhecer, e Ele quer te conhecer. As pessoas estão famintas para ouvir algo que esteja além de si mesmas. Elas querem estar ligadas a um poder maior. Você quer estar ligado a um poder maior? Eu quero estar ligado. E que poder maior é esse que transforma a vida, que cura, que liberta, que quando Ele, uma pequena fração da sua presença, joga qualquer profeta, ser humano, sacerdote, de cara no chão, em humilhação, porque a glória de Deus é grande, e a fome dessas pessoas as leva a qualquer lugar, ou a muitos lugares. Gente, essa ansiedade, esse corre-corre do dia a dia, as pessoas buscam tudo para suprir, menos a igreja, menos Deus. Parece que é uma falta de entendimento, né? E nós mesmos, muitas vezes nós velhos cristãos de gerações, ainda incorremos no erro porque discriminamos o que é conhecer a Deus. Sabemos,
mas vivemos na roda da vida, numa peleja, num desespero por metas e números e resultados, que esquecemos de deixar tudo na mão de Deus, e dizer assim: vamos ver o que o Senhor vai fazer. Uma sociedade imediatista igual a nossa, que tem tudo nas mãos, todo o poder, toda a informação, dizer: vamos esperar para ver o que Deus vai fazer. A gente move o mundo para obter um resultado mais difícil, parar e dizer: vamos ver o que Deus vai fazer. Então as pessoas correm de um lado para o outro, o que elas estão? Vão em todos os lugares, menos a igreja ou menos para Deus. Menos vai procurar a Deus, menos não vai orar, ou ler a Bíblia Sagrada, ou dizer: deixa eu ver o que Deus vai fazer na minha vida. Estão à procura de algo para saciar a fome que corrói a alma. Não é o corpo clamando mais. Você já viu uma sociedade mais abastada do que essa? Um tempo de riqueza maior do que essa? Não falta nada. Milhões e milhões de pessoas, todos têm tudo, 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 graças a Deus. Que coisa linda. Já parou para pensar nisso? Não falta nada nos mercados. Plena guerra aí, na maior parte do mundo, oceano sendo trancado, e não falta, não falta, não falta, abundância, 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 abundância. Mas a fome, o que a Bíblia diz, que nos últimos dias eles correriam de um lado para o outro, com sede de ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Se você está nessa aflição, e tem ouvido, e tem vivido nisto, saiba que a fome não é de corpo, não é sangue, é alma clamando por Deus, é alma clamando por entrega. E muitas vezes nós interpretamos isso errado, e totalmente errado. Interpretamos que às vezes eu vou na igreja, eu vou servir lá na igreja, e serve, e ora, e lê, mas só na igreja, só aqui. Para com isso. Vem para a igreja, sirva, ore, entregue, mas Deus quer te conhecer. É você e Ele. Aqui é o servir, mas a tua vida com Deus é a partir daqui. Ele anda contigo, sozinho, de noite, no seu trabalho, onde você estiver, Ele está aí dentro, aí com você nessa situação. Na enfermidade, Ele está aí com você. Fome da alma. Afirme assim, a partir desse momento, faça essa afirmação, você que nunca conheceu ao Senhor como seu Salvador. Diga assim, não me contento mais em apenas saber sobre Jesus. Não me contento mais, porque tem um monte de gente que sabe sobre Jesus e sobre Deus. Sabe tudo. Olha a diferença de saber e conhecer. Você pode, ou eu posso, vamos falar aqui de uma figura famosa. Vamos falar do Donald Trump. Quem sabe aí sobre Donald Trump? Todo mundo sabe? Quem é Donald Trump? Presidente dos Estados Unidos. E aí você deve ter mais um monte de coisa para falar sobre ele. Porque sabemos, informações 1000 temos sobre ele. E assim, os mais jovens têm aí sobre celebridades, ou até mesmo sobre algum acontecimento mundial. A gente sabe dar o relatório. Mas aí entra, e conhecer o presidente Donald Trump. Aí muda, né? Essa celebridade que você pensou aí, passou na sua mente, que você sabe acompanhar a vida dele desde muitos anos, você acompanha. Você sabe tudo sobre ele. Mas se ele aparecer aí diante de você, hoje ele vai dizer: olá fulano, tudo bem? Vai? Não. Vai não, aí. Por quê? Porque eu não conheço. Eu falo do que ouço, do que publicam dele, mas eu não o conheço. Se ele chegar aqui
na igreja ou aí onde você está agora, eu tenho que ser apresentado a Ele. Esse aqui, presidente, é o Isaac, esse aqui é o presidente. Prazer em conhecer. E eu sei dar notícias da vida dele. Tem eventos que acontecem que se você ouvir as pessoas, você acha assim, essa pessoa esteve lá, de tanto critério em detalhes que eles falam, daquele evento ou daquela pessoa. No entanto, nunca estiveram, nunca foram. O que é que Jesus disse? Naquele dia, eu direi, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Essa é a pior parte. Nunca vos conheci. Por muito tempo, a igreja, entre aspas, que é você, a igreja, só tem conhecido fatos sobre Deus. Cuidado, meu irmão, para nós não sermos aquela pessoa que sabe sobre Deus, sabe falar do Evangelho, tem oratória, sabe orar, sabe servir, vai lá e serve também. Uma perfeição. Mas é só fato. Aí você pergunta, nós o conhecemos particularmente? Nós o conhecemos? Se você encontrar Jesus Cristo hoje, pessoalmente, Ele vai te chamar pelo nome? Saber a respeito de Deus não é suficiente. Nós temos sim, igrejas cheias por toda a cidade, que pode ganhar ganham milhões de almas, ganham todos os conhecimentos que se puder sobre a palavra de Deus, mas não o conhecem, não o conhecem. Os nossos desejos, nossas vontades, precisam corresponder ao do Espírito Santo. É muito fácil, a gente tem que ver os frutos que estão sendo produzidos, porque o que é que identifica, o que é que liga, me liga aqui na terra, que me liga nos céus, fala assim, o Consolador, o Espírito Santo, tudo que Ele ligar aqui, eu ligarei no céu, é o Espírito Santo. Nós precisamos pegar, sabe, sentir, pegar é sentir. Eu posso falar sobre esse copo aqui, nunca senti nada sobre ele, mas quando eu pego, eu sinto. Você ou eu, nós precisamos pegar Deus. É uma expressão assim, pegar. Capturar não é só a presença, mas também o seu coração, como Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Quando isso acontece, não é mais você que está buscando Ele, agora é Ele quem te chama. Você pensa? Deus fazia referência de Davi. Era Ele que falava de Davi, assim como Ele falava de Jó. Paulo disse assim, o perseguidor torna-se perseguido. Por quem? Por Deus. Não, agora não é eu que chamo ele mais não, eu estou lá na cama, eu estou em algum lugar, ele está comigo o tempo todo, e aí ele fala, faz isso, faz aquilo outro, não sou eu que determino o que vai ser feito, é Ele que me diz o que vai ser feito. Deus te persegue o tempo todo? É você perseguido por Deus? Ele te chama. Será que você pode senti-lo hoje? Literalmente não, mas podemos pegar no coração, pegar Deus pelo coração, para que você fique ali dentro do coração dele e não saia mais, assim como Davi. Pensa essa expressão, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero passar aqui para vocês, antes de nós orarmos, essa parte aqui, Como sair do saber para o conhecer?
E a gente volta lá naquilo que parece assim, óbvio, maçante, mas isso não é. A gente diz assim, para que vá ficando fixado cada vez mais nas nossas mentes. E não vamos cansar de repetir, porque você pode pensar assim, é uma fórmula mágica. Agora pronto, vai lançar uma nova doutrina, uma nova fórmula, para sair do saber por conhecer. Engano seu, está aí o tempo todo. A falha não é de Deus, a falha é minha e sua. É nossa. Porque Deus, Ele está aí tocando nos corações, como disse a palavra, batendo na porta, o tempo todo. Pode você ser cristão de primeira geração, de segunda, de terceira ou de quarta, Ele está o tempo todo batendo. Ei, você tem tido muita religiosidade. Ei, você tem sido muito fariseu. Ei, você tem sido muito ansioso. Ei, você tem sido... E Ele está batendo o tempo todo. Ei, você sabe muito sobre mim, mas eu preciso te conhecer. Você já viu a minha glória? Você já caiu com a cara no pó? Já desceu do seu ego? Ei, está batendo o tempo todo. Intimidade diária. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é Isaías. Tempo de oração sincera, não religiosa. Tá bom? Tempo de oração sincera. Se você o conhece, você tem tempo com Ele. Ou então você está só sabendo sobre Deus, mas você não tem tempo nenhum com Ele. Essa oração que a gente fala é assim, é relacional. É uma oração que se torna uma relação. Por que é a relação? Porque você conta tudo para Ele. Na relação a gente não conta. Ou então não é uma relação. Se a moça namora com o rapaz, e eles se encontram só em momentos bons, e ele não conta nada das dificuldades, não fala da vida dele para ela, e ela não fala da vida dele para ele, ou dos desejos e dos anseios. Que relacionamento é esse? Tem relação nenhuma nisso? Não tem. Para começar, não tem sinceridade, não tem abertura, não tem acesso. É a mesma coisa com Deus. Se você não tem um tempo de oração e não conta a sua vida para Ele, o que você acha que Deus quer? Mas Ele não te desampara, meu irmão. Ele nos espera o tempo todo. Ele está de braços abertos o tempo todo. Palavra com revelação é o terceiro item. Não apenas leitura, mas encontro. Você tem lido a palavra com revelação? Obediência. Isso aqui é o que te faz, ou que nos faz, que me faz ser como Davi, segundo o coração de Deus. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. João 14, 21. Obediência abre caminho para a revelação. A maior tragédia não é ir à igreja, não é conhecer a Bíblia. A maior tragédia é passar a vida inteira ouvindo sobre Deus e nunca conhecê-lo. Aqui neste mundo, nós podemos ter vários anseios. Às vezes você tem de conhecer alguém, algum famoso, algum cantor, algum artista, algum pintor. E aí você olha para aquela pessoa ali através das mídias e você dá uma dor no coração, né? Ou então quando ele falece, nossa, eu queria tanto ter conhecido ele, nunca tive a oportunidade. Você aí já teve alguém assim? Que você vê assim que partiu, você diz assim na sua mente, nossa, eu queria tanto ter conhecido ele. Transfere isso para o espiritual. Passar a vida inteira ouvindo sobre Deus e nunca conhecê-lo. Aí eu deixei aqui para você a receita do bolo, tá bom? Pega a receita do bolo e vai conhecer a Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Não tem segredo nenhum. Muito pelo contrário, é muito fácil. Intimidade diária, tempo de oração sincera, palavra com revelação, obediência. Chega de só saber sobre Jesus, chega de só saber sobre salvação. Vamos conhecer a Ele, vamos ser amigo dEle, vamos conhecer a Deus.
Nós temos trazido aqui essas palavras de revelação, porque não adianta nós ficarmos vindo a sentar, amassando aí os bancos, calejando os joelhos, e não conhecê-lo a vida toda, e naquele dia, ouvir o que Jesus falou: apartai-vos de mim, por falta de obediência, nunca foi segundo o coração de Deus. Está cheio de líderes religiosos, fariseus, saduceus, igrejas lotadas de gente que sabe, mas Deus dê a graça de fazer com que todos eles, que você tenha a oportunidade de conhecê-lo, em espírito e em verdade, porque, conforme acabei de ler aqui, é a coisa mais triste que se pode acontecer na minha vida ou na sua. Vigiemos para não deixar que isso aconteça. Um monte de gente, você tem sido testemunha disso, Bíblia na mão, frequentando a igreja por gerações, líderes, nunca deram frutos do Espírito, nunca conheceram a Deus, eram apenas o quê? Religiosos. Nunca cumpriu aqui a receita: intimidade, tempo de oração, palavra de revelação e obediência. Não, era só religiosidade. Mas para estes, que não é você, Jesus tem o versículo lá do final: apartai-vos. Os teus olhos, os nossos olhos nunca devem estar em movimentos, nunca devem estar em homens, nunca devem estar em revelações, ou Paulo disse, anjos descendo do céu, fazendo fogo cair, milagres, as maravilhas, em multidões. Não. Está vendo que a coisa é mais simples? Onde os meus olhos devem estar? Em Deus, mas de que jeito? No seu relacionamento com Ele, isso é o que interessa. Paremos então de seguir coisas tão grandiosas. Agora sim, olha aqui o que Deus está fazendo. É com você, é relacional, é entre você e Ele, é entre eu e Ele, é isso que importa. Nós ouvimos aqui outro dia, quando nós chegarmos lá, Ele nunca vai perguntar, como é que você cuidou do fulano, como é que você fez isso ou aquilo. Ele vai querer saber como que você o adorou, como que você o serviu, o que você fez com o talento que Ele deu para você, ou para mim, o que eu fiz com a palavra. Se eu busquei de todo o meu coração. Carrega esse versículo aí com você que nós lemos: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conheça-o pessoalmente, tenha um relacionamento íntimo com Ele, só você e Ele, nenhuma voz falando mais, nenhuma doutrina, nenhum outro grande falando, você e Ele, a Bíblia, a oração, leitura, meditação, entrega, é isso, é a vida eterna. Tem estado você na vida eterna? Tem conhecido a Jesus? Então você pode dar glória a Deus, falar, eu já estou na vida eterna, porque eu o conheço. Glória a Deus. Então você veio para orar? Vem até a frente, ou aí ajoelhado, de pé, assentado, às vezes até em silêncio, e perguntando assim, eu vou esperar o que Deus vai fazer, porque eu conheço Ele, eu sei que Ele faz, eu sei que Ele move, eu já orei, eu já li, eu já busquei o Senhor. Eu não sou uma pessoa que só sabe sobre Ele, eu o conheço intimamente, eu o conheço por relação pessoal com Ele, sozinho, quando ninguém está te vendo. O que você está fazendo? Eu estou orando, de joelhos lá no meu quarto, eu estou buscando ao Senhor, em leitura e meditação, eu sou enamorado dEle, o tempo todo, não consigo ficar sem a presença dEle. Quando Ele se afasta de mim por um tempo, que tristeza,
enamorados uns dos outros. Está você enamorado de Cristo? Está você enamorado de Deus? E Ele também te procura? Ó Pai, neste momento, queremos agradecer ao Senhor, pelas palavras de vida eterna que Tu colocaste na Bíblia Sagrada, ou trouxeste para nós, Senhor, nestes dias hoje tão distante, a palavra que veio através dos apóstolos e dos profetas e do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ainda permanece até hoje, salvando, curando, libertando. Oh, aleluia! Há um maior agradecimento no coração por isto. Senhor, permita que eu busque ao Senhor, permita que a minha alma se apegue a Ti todos os dias, e que a Tua mão direita me sustente o tempo todo. Sustenta, Senhor Deus, agora estes irmãos que enviaram seus nomes, vários deles, Senhor, enfermos, depressivos, precisando, ó Pai, que o Senhor se achegue a eles e que eles se acheguem a Ti, em conhecimento e em oração, ó Pai, e que esta palavra de poder possa mover na vida deles, não o que eu falei, mas cada escritura citada aqui, possa mover dentro dos corações, e cada um ter a preocupação mental e de coração e de alma, em procurar ao Senhor, em dizer: Senhor, por muito tempo soube de Ti, mas agora eu quero conhecê-lo. Aonde? Vou até Ti, Senhor. Eu vou onde o Senhor está, ou eu vou ficar aqui, eu vou esperar. Eu vou orar e vou esperar até que o Senhor se manifeste nesse problema, nessa situação, nessa enfermidade. Eu tenho certeza que Ele quer te conhecer. Eu tenho certeza que Ele quer que você o busque, porque isto é bíblico. Os que me buscar de todo o coração, aqueles que me buscarem de todo o coração, me achareis. Busque ao Senhor, meu irmão, busque ao Senhor em espírito e em verdade, orando todos os dias e em todo lugar. Aí onde você está agora, erga a tua voz em oração, eleva o teu espírito em oração. Enquanto você ora, e nós, a igreja, oramos daqui. Aleluia.